Vamos começando. Queria primeiramente aí dar bom dia, desejar um bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Prazer estar com vocês aqui nesse webinar. Foi promovido pela Complif para a gente conversar um pouco sobre um tema que vem ganhando cada vez mais relevância no mercado brasileiro. São os impactos da nova regulamentação do Banco Central para entidades que atuam com ativos virtuais, especialmente quando olhamos para a governança, monitoramento transacional e prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Sou Tiago Mora, diretor comercial da Complif aqui no Brasil, e vou conduzir esse encontro. Nossa proposta de hoje é fazer uma conversa bastante prática. Mais do que revisitar o texto da regulação, a ideia é discutir o que essas mudanças significam na operação do dia a dia. Onde estão os principais desafios de implementação? Quais são os pontos mais sensíveis do ponto de vista de compliance e tecnologia? E como o mercado pode se preparar para esse ciclo de adequação que se encerra ali em outubro de 2026? Para isso, contamos com dois convidados que conhecem muito bem esse contexto. Temos aqui o Manuel Flats, da Crypto.com, com uma atuação muito próxima dos temas de criptoativos, ativos virtuais e desafios operacionais em ambientes regulatórios complexos. Obrigado, Manuel, pela presença. Tiago, eu que agradeço. Só para agradecer você, a Complif e também a organização pelo convite. É muito bom conseguir ter esse espaço para falar um pouquinho mais sobre a regulamentação. Excelente. E também a Andrea Santos, do Mercado Pago, com ampla experiência em PLD, monitoramento transacional e estruturação de controles em contextos de maior exigência regulatória. Prazer aqui dividindo esse espaço com o Manu. Agradeço o convite da Complife. Tiago, muito obrigada. Manuel, Andrea, eu que agradeço pela presença. É um prazer contar com vocês aqui nessa conversa. Antes da gente iniciar, eu gostaria apenas de apresentar rapidamente a plataforma da Complif, que organizou e viabilizou esse encontro de hoje. Vou passar muito rapidamente aqui uma apresentação. Só um segundinho. Acredito que vocês já possam ver minha tela, certo? Sim, Excelente. Então, basicamente, a Complif é uma empresa que já atua em 9 países. A gente tem mais de 130 clientes, um pouco mais de 80 colaboradores, né, mostrando a eficiência por pessoa da companhia. Alguns dos nossos clientes principais, muitos com presença no Brasil, e as certificações que a gente detém e atestam nossa solidez operacional e tecnológica. Contando rapidamente aqui um pouco sobre a origem da plataforma da Complif, ela se deu baseada nas dores que a gente identificou em instituições financeiras nas diferentes geografias que a gente atua. O desafio ligado à parte de cumprimento regulatório, prevenção à lavagem de dinheiro. A gente nota que as instituições elas acabam fazendo uso de múltiplos sistemas para cumprimento regulatório, e isso gera uma fragmentação dos dados dos clientes e uma consequente manualidade nos processos do dia a dia. Há uma questão também ligada à parte de comunicação entre as diferentes partes que eu coloco aqui, o cliente, os gerentes de relacionamento ou correspondentes bancários e as equipes internas. Há um nível muito baixo de rastreabilidade em relação a essas interações, porque muitas dessas interações são feitas por e-mail, e isso dificulta muito a revisitação de casos e até mesmo a disponibilização de trilha de auditoria para o regulador, né? Então, pensando nisso, a gente quis simplificar a vida de bancos e instituições financeiras por meio da centralização de dados, orquestração de processos e automação dos mesmos, tá? A gente disponibiliza aí 3 interfaces para os nossos clientes. O portal do cliente, que é focado em pessoas físicas e jurídicas. Por ali, é, os clientes conseguem fazer toda a inserção de dados, informações pessoais e corporativas para uma abertura de conta ou contratação de algum produto.
consegue fazer o carregamento de documentos e interagir também, de alguma maneira com as outras partes, para que isso faça, se adicione ali à trilha de auditoria para uma eventual consulta futura. O portal dos assessores ou dos gerentes de conta ou dos correspondentes bancários, onde eles têm ali visibilidade das solicitações que vêm do back-office para o cliente, eles conseguem se comunicar com o cliente para algum tipo de pedido de priorização, e conseguem também cumprir com os requerimentos que vêm do back-office em nome do cliente, tá? Uma vez que ele é responsável ali pela conta ou pelo produto que está sendo disponibilizado para pessoa física ou jurídica. E a interface do back-office, na qual as equipes internas têm acesso aos cadastros dos clientes, se definem ali matrizes de risco individualizadas por pessoa, o score de crédito, a gente consegue ter também uma gestão de capacidade financeira baseada em origens de fundos que os clientes, ou origens de renda que os clientes compartilham com as instituições, e isso serve, em seguida, para toda a parte de monitoramento transacional e identificação de transações de risco, naturalmente geração de alertas, criação de casos que vão ser tratados ali pelas equipes correspondentes. Além das equipes internas, vocês notam que tem ali a figurinha dos agentes de IA. A gente tem 4 agentes de IA nativos da plataforma, que são agentes especializados em questões específicas que eu vou detalhar em seguida. A plataforma ela está conectada a algumas fontes de dados externas e ela pode se conectar a outras fontes de dados que eventualmente a gente não tem integrado hoje para compor é, a parte de análise de risco, definição de capacidade financeira e outras questões. Também podemos conectar-nos a bases de dados legadas das instituições financeiras para fins de inteligência aqui. É, Da mesma maneira, a plataforma se conecta a sistemas de core para eventualmente você concluir um processo concluir um processo de abertura de conta e isso sensibilizar o sistema de core banking, ou numa situação de um pagamento por importação, você conseguir disparar esse pagamento uma vez que o analista aprove aquela operação de maneira automática e sem exigência de uma intervenção humana. Alguns exemplos do que a gente poderia fazer aqui com esse tipo de conectividade. Como eu disse, são 4 agentes de IA. A gente entende que eles são um suporte para as equipes internas e não detêm, na maioria das vezes, o poder de decisão, mas sim analisam dados de maneira aprofundada, geram relatórios e recomendações para que as decisões das equipes internas sejam tomadas mais rapidamente e de uma maneira potencializada, tá? A gente tem a Case, que é focada na parte de KYC, análise documental e relatórios para a parte relacionada ao onboarding. A Screener, que automatiza toda a questão de screening de listas, listas PEP, identifica ali já é, possíveis falsos positivos ou matches confirmados e já faz esse tipo de recomendação, poupando tempo aí das equipes internas. A Trix atua mais na parte de monitoramento transacional, com priorização de alertas, dado o seu nível de risco. E o Edge, que foi recém-lançado, que é focado em Enhanced Due Diligence para operações complexas, por exemplo, pagamento por importação. Ele faz análise de documentos, cruza todas as informações de diferentes documentos, se assim for o fluxo, e para identificar eventuais inconsistências e dar um suporte ali para as pessoas que atuam nesse tipo de circunstância para uma tomada de decisão mais ágil. Então, agora sim, voltando para cá. Então, para começar, colocar todo mundo na mesma página, eu queria abrir a sessão explorando o pano de fundo dessa agenda regulatória. E eu pergunto para o Manuel: Manuel, quando você olha para esse novo marco regulatório,
qual é a principal mudança de patamar que ele traz para o mercado brasileiro de ativos virtuais? Bom, Thiago, obrigado aí novamente. A primeira vez, já me questionaram algumas vezes sobre esse ponto, né? E a primeira resposta que eu dei na época, que não se altera, mas acho que se amplia um pouquinho, o primeiro ponto seria a questão da própria segurança dos clientes que utilizam as criptomoedas, né? Os clientes finais que realizam a compra e venda de criptomoedas, eles estão, a partir de então, dessa nova regulamentação do ambiente, ainda mais seguro. E ao mesmo tempo, para as exchanges que acabam investindo no Brasil, tanto locais quanto internacionais, traz um respaldo jurídico muito grande. E isso faz uma diferença enorme quando a gente fala sobre investimento, não só na questão de operações, mas em novas tecnologias, produtos e serviços. Mas isso vai muito além. Ter esse tipo de respaldo regulatório, jurídico, faz com que empresas que até hoje, por exemplo, não pensaram em utilizar em seus escopos ali de desenvolvimento o mundo on-chain, comecem a perceber isso como uma grande oportunidade, né? Seja eles por produtos e serviços vinculados a pagamentos locais, internacionais, tokenização, ou outros produtos e serviços que hoje a gente não tem ideia, mas você começa a ter, então, empresas de tecnologia observando esse novo escopo regulatório, bancos, né, que por muitos anos não queriam nem ouvir falar sobre criptomoedas, começam então a adentrar nesse mercado também. E muito mais do que isso, você começa a observar também oportunidade de trabalho, né? Desde que a nova regulamentação, a nova lei cripto saiu em 2022, se observa uma quantidade enorme de novas oportunidades no mercado, e de 2 anos para cá, eu posso dizer aqui por experiência própria, pessoas que trabalham em entidades aí tradicionais querem migrar para o mundo cripto. Então, isso traz realmente uma diferença muito grande no comportamento das pessoas. Dito isso, eu quero também comentar sobre a robustez da regulamentação brasileira, né? Quando comparado aí com outros países da América Latina, o Brasil se tornou, sempre foi, mas cada vez mais forte, fica evidente como o Banco Central do Brasil serve como modelo para outros países, né? Comparando aí com alguns países que eu tive a oportunidade de auxiliar, a implementação e obtenção de registros, o Brasil realmente está muito além de vários países e acaba servindo também como modelo. Então, de maneira geral, eu vejo com bons olhos. É óbvio que existem impactos atrelados ao custo de observância, eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, mas realmente é uma mudança de comportamento, de investimento e também no mundo no profissional, né? Existem novas oportunidades sendo servidas aí ao mercado como um todo. Muito obrigado. Muito obrigado pela contribuição, Manuel. Agora eu vou fazer uma pergunta para a Andrea. Andrea, sob a ótica de compliance e governança, o que essa nova regulação passa a exigir das instituições de forma mais concreta e estruturada? Bom, Tiago, eu penso da seguinte maneira: as resoluções que foram publicadas agora em novembro, muito recentemente, elas não trazem novidade. A novidade é a gente conduzir o mundo de ativos virtuais para o mundo regulado. Essas, resoluções, elas nos conduzem para dentro do mundo de PLD, que é um mundo que já existe, muito maduro. Então, as instituições reguladas, bancos, IPs, fintechs, elas já conhecem, elas já têm procedimentos e processos. O que a gente vai fazer agora é conduzir o mundo de ativos virtuais para dentro de todo esse arcabouço regulatório. Então, esse arcabouço regulatório ele vem para legitimar, todo esse mundo de inovação que foi criado aí há algum tempo, não tanto, né? A gente vive em tempos muito dinâmicos, então tudo é muito dinâmico, mas o que acontece é que agora a gente caminha para dentro de um arcabouço regulatório, né? As SAVs passam a ter as mesmas obrigações, os mesmos níveis de exigências dos bancos tradicionais, etc., né? O nosso trabalho hoje é adequar toda essa nova regulamentação. A construção de um programa de PLD. Condição sine qua non, políticas, governança, temas como ABR, que é a abordagem baseada em risco, um número gigante de operações para serem analisadas, né? Então a gente vai ter que aplicar a ABR, que já é um conceito
de PLD. Então, é, tudo está construído, porque a 3978, a circular 3978, a carta circular 4001, elas já nos conduzem para programas de PLD. Então, o que a gente faz hoje é trazer o mundo de ativos virtuais para dentro do mundo regulatório. E aí fazer aí essa comunhão entre esses dois temas, né? Na verdade, eu entendo que muita coisa já tem que estar adiantada. Então, programas de PLD, políticas, governança, isso tudo precisa estar na agenda regulatória das PSAVs. Qual é a novidade? A novidade é esse encontro que já deveria estar acontecendo e agora é mais uma consolidação, considerando que a gente tem a regulamentação. Boa. Excelente, André. Excelente, Tiago, você me obrigado. permite corroborar um Claro, pouquinho também? As por palavras da favor. Andrea estão super corretas, eu apoio 100%. Eu gostaria só de contribuir com alguns outros pontos de vista também, só para acrescentar, especialmente para as entidades que hoje não são VASPs puras, né, mas vão iniciar agora a permitir, né, possibilitar que clientes realizem compra e vendas ali dentro das suas plataformas. Tem alguns itens Claro. que o Banco Central em si, ele acaba mencionando na nova regulamentação, mas ainda não foi muito discutido, pelo menos nos fóruns que eu participo, né? E eu acho que é um ponto também interessante com visão de prevenção à lavagem de dinheiro, inclusive para proteger o cliente. Itens como pouco observados, né? Pelo menos nessas conversas que eu tive, mas a listagem, por exemplo, dos criptoativos para as plataformas, né? Então, observar questões como qual é o tipo de projeto que está sendo colocado à disposição do seu cliente, né? Esse projeto, quem são os desenvolvedores? Por quanto tempo esse projeto existe? Ele tem liquidez? Ele pode ser utilizado de alguma maneira para fins criminosos? Então, existe também uma preocupação dessas entidades, assim como as VASPs puras precisam fazer, são obrigadas, aquelas que não fazem vão começar a fazer, tem que fazer, mas as entidades que estão entrando agora para o mundo cripto, observem, né? Observem essa questão da listagem, ela é muito importante para garantir mais segurança para os seus clientes. E vou um pouquinho mais além. Com base na nova regulamentação, as parcerias para que, por exemplo, entidades possam se utilizar de custodiantes ou a parte de liquidez, né, provedores de liquidez, é importante e muito observar também quais são os tipos de controle que essas parcerias, esses parceiros obtêm, têm, né, possuem, utilizam. Então, se são membros aí com reputação avaliada, né, o background check, verificar quais são os tipos de sistemas que eles também utilizam. Isso faz parte, acho que, de um framework que vai auxiliar também a prevenir a lavagem de dinheiro, a utilização das contas dos clientes para esse tipo de fim. Então, fica só um adendo ali, só corroborando com a Andrea e adicionando também que em comércio do Banco Central está dado, 3978, ele é o caminho, é o roadmap ali do sucesso. Possivelmente vão existir novas atualizações ao decorrer dos próximos meses, né? Talvez adicionando alguns textos no documento, na circular. Mas o ponto é que os cuidados que a gente tem, seja para um banco, para instituição de pagamento, tem que ser realmente implementado aí para as entidades, para as VASPs. Perfeito, perfeito. Obrigado pela colaboração, Manuel. É, Então, só para sumarizar aqui um pouco do que a gente discutiu no primeiro bloco, quando a gente olha para esse novo marco regulatório, fica claro que o setor entra em uma nova fase, né? Um nível maior de expectativa em relação à governança, à formalização de processos e à capacidade de controle. Mas uma coisa é entender o que a norma pede, outra, bem diferente, é transformar isso em implementação real. Então, eu queria, no bloco 2 avançar justamente para esse ponto, onde essa agenda regulatória encontra operação na prática. Quando, quando se fala em adequação regulatória, muitas vezes o debate começa no jurídico ou no compliance, mas ele rapidamente se espalha para operações, tecnologia, produto e atendimento. E é aí que aparecem as decisões mais difíceis. Na prática, o desafio não é só compreender a obrigação regulatória, mas conseguir traduzir essa obrigação em processos, em governança, em documentação, em monitoramento e rotina operacional consistente. E eu faço uma pergunta para a Andrea. Andrea,
Quando vocês avaliam a implementação prática dessas exigências, onde estão hoje os pontos de maior sensibilidade? E o que parece viável no papel, mas na prática exige um pouco mais de esforço de adaptação? Bom, Thiago, do meu ponto de vista, o monitoramento de transações é o ponto de maior sensibilidade. Então, construir um monitoramento de transações assertivo, objetivo, é o ponto de maior sensibilidade. Eu dividiria esse monitoramento em dois blocos. Eu dividiria, primeiramente, nas modalidades que elas tocam diretamente a rampa Fiat. Então, só para dar um disclaimer aqui, rampa Fiat, quando a gente fala, normalmente quando a gente atua com Fiat Cripto, a gente fala rampa Fiat, rampa Cripto. Fiat é o mundo fiduciário, é a moeda de curso legal. Tá? Então, eu dividiria em dois blocos. Primeiramente, quando a gente fala de modalidades como peer-to-peer e buy, hold and sell, eles vão tocar a rampa Fiat. O meu cliente precisa primeiramente entrar na rampa Fiat e ali eu já vou ter meus processos de QAs, eu já vou ter identificar o meu cliente e eu vou estar sendo conduzida de uma forma mais fluida para dentro da regulamentação 3978, 4001. Então, quando eu falo de monitoramento, primeiro, eu vou precisar desenvolver controles que conectem rampa Fiat com rampa cripto, mas novamente não é o mais complexo, porque eu já estou dentro de um mundo mais conhecido. Então, esse bloco é um bloco que eu vou demandar novas regras, entender a modalidade de peer-to-peer, entender a modalidade de buy, hold and sell. Dentro de buy, hold and sell, tem aquele cliente que compra e vende recorrentemente por conta da volatilidade da moeda. Então, eu vou ter que começar a separar e entender toda essa gama de clientes, mas dentro de um mundo mais conhecido. A grande complexidade, ela inicia quando a gente fala em operações on-chain, quando eu tenho que efetivamente observar transações e monitorar a blockchain. E aí eu vou demandar aí um esforço maior, um trabalho maior, porque necessariamente, pelo menos no meu ponto de vista, eu vou precisar de uma ferramenta de blockchain analytics, dificilmente vou conseguir fazer um monitoramento on-chain sem uma ferramenta. E eu vou precisar entender dentro ali da blockchain o comportamento do meu cliente. Eu vou entender novos conceitos que ainda não eram, eles não estavam dentro do meu mundo de PLD. Seria a interação de risco, o que é uma interação direta, o que é uma interação indireta, qual é o risco que uma interação indireta ela traz para mim quando eu observo e me parece que não houve mudança de controle dos fundos. Quando o meu cliente tocou um risco alto, como material de abuso infantil, e eu vou pensar, eu vou querer manter esse cliente na minha base? Ah, mas é uma operação indireta. O que é uma operação indireta? Assim, muito superficialmente. É quando eu tenho outras operações intermediárias que podem estar dando opacidade nessa operação. Então ali e eu vou ter que conseguir analisar e tomar uma decisão. Existe aqui uma intenção de opacidade ou o meu cliente tocou esse risco involuntariamente? Aí eu vou ter os meus riscos diretos, que são riscos que eu também não conheço no meu mundo normal de rampa Fiat. Eu vou ter ali um malware, um ransomware, um drug dealer, um online pharmacy. Eu também vou ter que definir matrizes de risco. Eu não vou querer nenhum cliente que toque esses riscos. Eu vou colocar um threshold para que eu possa analisar esses riscos. Então, esse para mim é um tema mais complexo. Ele não é um tema difícil, porque ele está dentro do mundo de PLD, gente. A gente só vai estudar uma nova vertente, mas ele é mais complexo. E aí eu vou ter alguns desafios dentro desse mundo. Primeiro é o desafio tecnológico, porque o meu sistema in-house, seja um sistema in-house, seja um sistema de mercado, de monitoramento de PLD, ele passa a ter que conversar com a minha blockchain analytics. Então eu passo a ter um primeiro desafio tecnológico, fazer a conexão. Segundo desafio, capacitação de pessoas. Eu preciso que meu time de PLD ele esteja capacitado para fazer toda essa análise, para que ele olhe dentro de uma blockchain e ele consiga entender e definir uma operação de risco, uma operação sem risco. E eu vou precisar construir processos.
construir regras é, para blockchain é um pouco mais complexo de uma regra de rampa Fiat. Então, eu vou ter aí alguns obstáculos que eu vou precisar superá-los para que eu possa fazer um monitoramento muito efetivo de blockchain. Então, assim, quando a gente fala de qual é o grande ponto de sensibilidade, no meu ponto de vista, é construir um monitoramento on-chain. Mas tudo totalmente superável. Com um esforço e uma dedicação a gente supera. E assim, só complementando, dentro de tudo isso que a gente vê, falamos muito de 4001. Hoje a 4001 ela não tem cenários específicos para ativos virtuais. Então, o que a gente faz é adequar o que a gente tem para o mundo de ativos virtuais. No entanto, existe um material muito rico do Gafi, que são 6 sinais de alertas para ativos virtuais, que eles também já conduzem e já tratam o tema dando um direcionamento muito profundo do que a gente deve olhar e do que a gente deve analisar dentro do mundo de ativos virtuais. Isso ajuda muito a gente, especificamente quando a gente fala de blockchain. Mas eu acho que basicamente isso, Thiago. Se a gente quer falar de grande desafio, eu acho que o grande desafio é o monitoramento, é você estruturar um monitoramento assertivo. Perfeito, André. Te agradeço muito pelo detalhamento. E eu passo agora para o Manuel. Manuel, do ponto de vista de operação com ativos virtuais, quais frentes precisam começar a ser tratadas desde já para que as empresas não deixem a adequação para muito perto de outubro de 2026, que é o deadline imposto pelo Banco Central? Boa, Thiago. Olha, isso vai depender muito do nível de maturidade das empresas, né, que estão aí aplicando para essa nova licença. Eu digo depende porque podem existir hoje empresas que já possuem algum tipo de licença, né? Então, elas já possuem possivelmente aí controles que o Banco Central já também espera que as VASPs possuam, né, ou integrem para o momento da solicitação dessa licença. Mas vai depender também não só da maturidade, mas qual o tipo de licença que a entidade vai solicitar, né? Se ela vai ser custodiante, intermediária ou, de fato, uma exchange completa. Isso também pode trazer um nível de complexidade maior no momento da implementação. Mas trazendo talvez um pouco mais, mais direcionada essa resposta, pensando numa VASP pura, que não possui nenhum tipo de licença, ela já está atrasada, se ela for começar agora, ela está um pouquinho atrasada, porque obviamente até a data do dia 30 de outubro, até então, não existiam ali algumas obrigatoriedades que vão ser exigidas aí a partir dessa data, né? Eu até comento aqui internamente de que o Banco Central ele acabou desenvolvendo essa licença que parece mais duas licenças em uma. Por quê? Que basicamente ele vai obrigar, né, vai requerer aí dos solicitantes tudo que uma instituição de pagamento precisa implementar e mais. Então, para que a entidade possa identificar quais são ali os itens mais sensíveis, o gap analysis ele tem que ser feito. Se não foi feito, está atrasado, precisa ser identificado o que a entidade possui e o que ela não possui e começar, logicamente, a priorizar de acordo com o grau de risco que ela foi identificando durante esse processo de análise, né? Mas, de maneira geral, o Banco Central deixou claro que para fase um existem ali uma série eh, de controles e processos que são necessários para essa fase um até o dia 30 de outubro. Então, basta avaliar o que está na norma, né? Alguns dos pontos que o Banco Central trouxe, eu acho que é importante comentar aqui, seria a exemplo, o capital mínimo exigido. Aqui realmente traz um grande impacto, especialmente para as exchanges aí, ou pequenas empresas que querem continuar trabalhando no mundo cripto, que o capital mínimo ele foi incrementado, vamos dizer assim, se não me engano, ele varia entre 10 a até 30 e poucos milhões de reais. Para as entidades que ainda não observaram isso, é importante entrar no site do Banco Central. Existe uma calculadora, basta você responder ali algumas questões e o próprio site do Banco Central te guia ali para se entender exatamente quanto seria esse capital mínimo. Obviamente, esse capital também ele é impactado pelo tipo de licença que a entidade vai solicitar. Então, esse seria um primeiro ponto. O segundo, que o Banco Central espera tanto na fase um quanto na fase 2 é ter o business plan.
Então, esse business plan ele tem que estar elaborado. É importante incluir o time de estratégia, o time de business, o time financeiro, para realmente trazer mais visibilidade com relação às intenções da empresa a curto, médio e longo prazo, tanto na parte de desenvolvimento quanto a parte financeira. Então, é importante estar isso bem atualizado. Como disse, a fase um tem que estar disponível ao Banco Central, ele pode vir a solicitar a qualquer momento, e a fase 2 também, inclusive, um sumário executivo é sempre muito bem-vindo, deixar ele ali à disposição do Banco Central. Outras questões como demonstrações financeiras auditadas têm que estar à disposição, têm que ser entregues também para o Banco Central. É, Aqui uma dica, avaliar também questões da estrutura tributária internamente, de novo, sempre avaliando seus produtos, serviços, se você vai ser uma custodiante, uma intermediária, uma exchange, se você vai contratar serviços do exterior, então dá uma olhadinha nessa questão tributária, que ela é muito, muito importante mesmo. E, por fim, os reportes. O Banco Central, ele está trazendo ali uma carga de reportes muito grande, é, algumas ali para outubro, outras já para junho, né, aqui, referente aí a BCB 521, dia 5 de junho, se não houver nenhum tipo de alteração em data, já precisa ser enviada. E isso tudo está dentro do manual do CISOR, que existem vários documentos que precisam ser preenchidos para o envio e solicitação dessa licença. Então, como dica, avaliar o que é solicitado pelo Banco Central e colocar em prática o quanto antes, né? Sempre lembrando que, além de todas essas implementações, o Banco Central ainda espera que as entidades tenham políticas, manuais e processos bem estruturados também já para a aplicação da fase um. E a gente sabe, né, Tiago? Tanto os manuais quanto o processo, ali, as políticas, elas não só devem estar escritas, mas elas devem ser funcionais, né? Então tem que estar preparado para possíveis auditoria a qualquer momento dentro da fase um do próprio Banco Central. Tá no mudo, Tiago. Perdão, pessoal. Excelente, muito obrigado pela colaboração. Acho que ficou bastante claro aqui para nós. Então, só para tecer um comentário rápido, né? No mundo de criptoativos, grande parte desse esforço de adequação, pelo comentário dos dois, né, passa pela forma como as instituições conseguem identificar o risco, monitorar transações e dar efetividade aos controles. Isso traz desafios muito particulares. Então, eu queria agora no bloco 3 entrar na agenda de PLD-FT, propriamente dita, e explorar o que muda quando saímos de um modelo tradicional e passamos a lidar com operações on-chain, autocustódia e novas camadas de informação. Quando a gente fala de PLD-FT no universo cripto, a gente está lidando com um ambiente que tem características próprias. Existe pseudonimização, há diferentes formas de custódia, múltiplas jurisdições, rampas fiat, transações on-chain, tudo isso exigindo uma leitura de risco que não cabe perfeitamente nos modelos tradicionais. Por isso, a conversa sobre efetividade de controles passa necessariamente por tecnologia, qualidade de dados, capacidade analítica e a integração entre os times envolvidos. Então, eu inicio aqui fazendo uma pergunta para a Andrea, no nosso bloco 3. Andrea, do ponto de vista de monitoramento e prevenção, quais são as principais diferenças entre um programa tradicional de PLD e um programa realmente preparado para lidar com ativos virtuais? Bom, Tiago, assim, retomando um pouquinho o ponto anterior. Ponto principal, monitoramento on-chain. Então, esse a gente já explorou, já falamos, esse é um desafio. O que mais? Aprendizado contínuo. Novamente, vou usar a palavra dinâmico. O mercado é totalmente dinâmico. Todo dia tem uma novidade. Então, a gente vai ter novas categorias de risco, novos protocolos, novos padrões de comportamento. Outra coisa importante é que às vezes a gente vê um nome novo, e a gente se assusta, mas às vezes é algo conhecido. Então, é só um novo nome para algo que a gente já conhece. Então, a gente vai ter aí os modelos de Pill Chain, os modelos de. Existe um golpe, né, que se fala muito no mercado, que é o pig butchering, que é ali o tema de
ocorrer o envolvimento de uma pessoa com alguém que tenha criptoativos, até que essa pessoa ganhe confiança suficiente para transferir esses criptoativos. Então a gente precisa começar a entender esses comportamentos, entender esses novos riscos. E isso ele vai demandar um aprendizado contínuo. A gente não consegue acompanhar se a gente não tiver continuamente aprendendo, ouvindo, conhecendo, tendo curiosidade de saber como funciona todo o processo. Outro tema que aí eu compartilho com vocês da nossa experiência, o que que a gente observou? A volatilidade no volume de casos impactado por acontecimentos globais. A Rampa Fiat, por exemplo, se acontece eleição nos Estados Unidos, meu número de alertas não vai subir, ele vai ser a mesma coisa. O que que a gente acompanhou especialmente, acho que nossa primeira experiência foi no halving. Quando teve o halving do Bitcoin, a gente saiu de um X de alertas por mês para análise para 5x. Quando passou, e aí tem o halving, o pós-halving, esse período a gente chegou quase a 8x de alertas. Então, a gente não tem um capacity, nós temos um número fixo de pessoas. Eu não tenho um capacity para fazer esses picos exponenciais. Então, nós entendemos e aprendemos que as regras elas precisam ser muito bem calibradas. Mas não é só calibrada dentro de um quociente básico. Eu vou ter que ter parametrizações, variáveis e condições dentro das minhas regras para olhar situações como essas. Então, e não é que eu vou ter uma regra que eu vou calibrar ela todo mês, porque isso nem é amigável para o regulador. Eu vou ter que construir uma regra sofisticada, que ela tenha ali, por exemplo, um desvio integral, um desvio de que ela olhe para 3 meses atrás e ela possa criar situações associadas a outras para dizer se eu vou ou não gerar um alerta. Porque quando existe movimentos globais, a movimentação ela é muito alta. Então, aquele cliente que comprou um Bitcoin lá atrás, ele pode estar vendendo agora. Esse cliente já foi olhado, esse cliente já foi analisado. Então, não faz sentido ele ser novamente sensibilizado. E aí a gente pode falar assim, mas se tem muita movimentação, não tem que gerar muito alerta? Esses alertas, a grande maioria é um falso positivo. Por isso é um trabalho de refinamento de regra. Então isso foi uma coisa que nós aprendemos, né? Então já compartilho aqui. Uhum. Eventos globais influenciam na geração de alertas. Então é importante que a gente esteja assim muito atento para isso, por conta de capacity. E assim, só para concluir, alinhamento entre tecnologia e PLD. O profissional de PLD ele vai ter que se aprofundar nesse mundo e conseguir transmitir isso tudo para que seu profissional de tecnologia construa regras. Então a gente vai ter que ter ali uma comunhão entre essas duas áreas. É muito importante que a área de tecnologia, e a área de PLD se conversem e encontrem aí um idioma comum para que possa ser feito essa transmissão de conhecimentos. Excelente, excelente, André. Obrigado. E aí eu passo agora então para o Manuel. Manuel, considerando a experiência prática com ferramentas de blockchain analytics, qual é hoje o papel real dessas soluções? Elas já entregam o nível de visibilidade que o regulador e as instituições precisam, ou ainda dependemos muito da interpretação e de uma camada humana? Uhum. Boa. André, nesse caso, fique à vontade também para corroborar, porque eu percebi ali que você está utilizando bastante essas ferramentas. De modo geral, tá? Então, essas ferramentas de blockchain, eles têm como intuito realizar o rastreamento dessas movimentações, né? Basicamente, atribuir riscos, identificar quem poderia ou quem é essa contraparte de acordo com as informações disponíveis. Para identificar se essa wallet, por exemplo, pertence a uma exchange ou ela está se utilizando para gambling, para fins ilícitos, né? Então, esse é o ponto principal dessas ferramentas. Obviamente que, acho que de um ano para cá, eu acho que com essa interação nova da inteligência artificial, as ferramentas elas têm recebido novas atualizações muito importantes, inclusive, que trazem informações de rastreio muito mais rápidas, né? Então, a Andrea comentou sobre a questão de capacity.
que realmente a volatilidade ela traz uma necessidade muito alta de investigação e o número normalmente de analistas eles não multiplicam de um dia para o outro. Mas essas novas ferramentas elas são capazes hoje de trazer um estudo que levaria talvez em algumas situações uma hora ou até mais tempo, muito mais rapidamente, com algumas atribuições, inclusive, do ponto de vista da ferramenta da inteligência artificial. Ela pode trazer sugestões de descarte, pode trazer informações de um risco, do risco, né, daquelas movimentações, mas neste momento eu acredito que como a tecnologia ela ainda é nova, né, eu acho que a gente não tem ainda uma maturidade plena e não acho que também o Banco Central gostaria de ter ainda as ferramentas excluindo, ou encerrando, os alertas por si só. Eu acho que essa interação humana ainda é necessária, a não ser que a empresa ou a tecnologia se atualize tanto no qual a gente consiga, no momento oportuno, identificar, de acordo com talvez uma abordagem baseada no risco, alertas que sejam considerados de menor risco. Aí sim, eu acho que existe uma oportunidade. Mas, de maneira geral, hoje a tecnologia está servindo muito bem. Eu acho que o ganho de tempo e eficiência está sendo notório. E cada vez mais a gente observa isso não só para a parte de on-chain, mas também eu já percebo em ferramentas que são vinculadas à moeda fiduciária, estão conseguindo também trazer informações óbvias. Você tem que abastecer essa ferramenta com as informações do cliente, todas as suas transações, mas também existem ferramentas na parte fiduciária que trazem essa avaliação, uma narrativa, inclusive bem robusta, no qual auxilia, eu acho que essa palavra é a principal, auxilia o analista de prevenção à lavagem de dinheiro a uma análise mais efetiva, no qual ele utiliza seu tempo de maneira mais eficiente para realizar de fato uma decisão com base nos dados trazidos pelas ferramentas, né? Então, de maneira geral, a tecnologia está aí. Existe um nível de complexidade, inclusive a Andrea comentou com relação a on-chain, mas eu acredito que cada vez mais a gente tenha essas funções novas dessas ferramentas do blockchain mais direcionadas ali para trazer ganho de tempo e eficiência. Perfeito, perfeito. Obrigado pela colaboração, Manuel. Fica claro, então, que tecnologia, monitoramento e análise de contexto precisam caminhar juntos, né? Mas talvez o tema que mais explicite os limites práticos das implementações hoje sejam justamente a identificação de contrapartes, especialmente em operações com carteiras de autocustódia. E é aí que a exigência regulatória encontra as restrições de infraestrutura atual. Então, eu queria aprofundar e falar um pouco sobre isso no quarto bloco, a respeito de Trevor Rule, autodeclaração, threshold e proporcionalidade regulatória. Esse é um dos temas, são alguns dos temas mais sensíveis para o setor hoje. Quando a transação envolve self-custody, a identificação da contraparte e a obtenção de informações confiáveis sobre natureza e propósito da operação se tornam muito mais complexas. Ao mesmo tempo, a regulação pressiona por maior capacidade de reporte e de rastreabilidade. Isso cria uma tensão importante entre exigência regulatória, viabilidade operacional e experiência do usuário. Então, eu pergunto para você, Manuel, olhando especificamente para transações com carteiras de autocustódia, qual é hoje o principal desafio de identificação de contraparte e até que ponto o mercado já dispõe de soluções confiáveis para isso? Boa, Thiago. Vou trazer um pouquinho para a realidade Brasil com relação à regulamentação do Banco Central mais vinculada aí à BCB 521. Então, o Banco Central, ela já exige que existam aí a partir de junho, do dia 5 de junho, alguns reportes específicos, né? E um deles é a identificação da contraparte na questão de movimentação de para carteiras autocustodiadas. E aqui existe um desafio muito grande, inclusive em conversas com o Banco Central, a gente colocou essa questão como hoje, talvez, é, da maneira como o Banco Central está exigindo, seria muito mais acreditar na autodeclaração do cliente do que de fato conseguir fazer uma verificação. Eu digo neste momento porque existem ainda dois outros momentos, né? O momento onde a gente, como empresa, precisa
implementar a Travel Rule, que eu estou chamando de fase 1 Travel Rule em fevereiro de 2027, e a fase 2, que seria a integração completa nacional e internacional da Travel Rule, né, em 2028, também em fevereiro. É, para esses novos reportes aí que estão sendo esperados aí, pelo Banco Central no dia 5 de junho, existe aí uma incapacidade, acredito eu, em conseguir de maneira tão rápida, né, porque o Banco Central deu um tempo para que as entidades possam se desenvolver, criar governanças, processos, né, reportes até outubro. E esse reporte especificamente, ele antecipou para junho. Então existe aí uma falta de sincronia, inclusive no próprio timeline do Banco Central, que força as empresas a desenvolverem ali alterações no aplicativo que nem sempre trazem uma eficiência esperada, nem tampouco uma qualidade, vamos dizer assim, experience para o cliente muito boa. É, veja bem, quando você fala de empresas globais, né, como Travou, acho. aí uma série de pessoas, área de produtos, TI, cibersegurança, isso tudo precisa ser priorizado. Então, o tempo ele é muito curto e eu acredito que a eficiência também ela não é tão boa numa autodeclaração quanto poderia ser se quando finalmente o Travel Rule for implementado. E aí a gente pensa com relação à confiabilidade das informações. A autodeclaração ela é 100% confiável? Não, o cliente pode dizer que é uma carteira autocustodiada e que pertence a ele mesmo, mas eu não consigo fazer uma verificação imediata hoje. Existe hoje uma ferramenta que possa. Não, mas existem ferramentas, informações e sistemas que podem me trazer um nível considerável de conforto e confiabilidade, tá? Então vamos dizer que no momento onde eu tenha minha Travel Rule implementada, vamos dizer, em fevereiro de 2027, eu vou utilizar e penso aqui pelo menos três dados importantes. Um deles, autodeclaração. Eu acho que continua sendo uma informação importante. Dois, as informações advindas de sistemas de blockchain. A gente comentou muito sobre a questão transacional, mas ela também pode ser utilizada para questões de verificação, se é uma carteira autocustodiada ou não. E em si o próprio sistema operacional do Travel Rule, que conversa com outras entidades, consegue identificar se a carteira sendo ali atribuída na transação faz parte, por exemplo, de uma exchange, se existe concentração ou volumes distintos do que seria de fato esperado por uma carteira autocustodiada. Então, eu entendo que essa é a grande dificuldade. Para esse, eu estou chamando de MVP. Para esse MVP1 que seria agora esses reportes para junho de 2026, eu acho que o nível de confiabilidade ele é muito baixo, mas ao decorrer aí das implementações, como a Travel Rule, a utilização de outros sistemas, a autodeclaração, aí sim o nível de confiabilidade ele tende a aumentar. Digo ainda e reforço, não é 100%, mas a gente consegue trazer aí, demonstrar para o Banco Central o nível suficiente de verificação com esses itens atribuídos em conjunto. Excelente. Muito obrigado pela contribuição sobre esse ponto, Manuel. Passando para a Andréia aqui. Andréia, diante dessas limitações, como você enxerga o uso da autodeclaração do cliente e a ausência de threshold mínimo para determinadas obrigações de reporte? Existe o risco de criarmos uma fricção operacional muito alta, inclusive em operações de baixo valor? Olha, Tiago, objetivamente falando, qualquer tema que interfira na jornada do cliente, ele pode ser friccionante. Então, a gente vai diretamente interferir na jornada do cliente. Então, a fricção, eu acho que é pouco provável que não ocorra. Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: a gente não está falando que o cliente vai preencher um papel, em três vias com carbono, né? Então, a gente vai ter que criar ferramentas amigáveis, muito que não impacte tanto nessa experiência do cliente, mas pensar que não será friccionante eu acho pouco provável.
Threshold mínimo é muito interessante, porque a recomendação 16 do Gafi, ela fala em US$ 1.000 ou 1.000 euros como um threshold mínimo, e a gente recebe uma regulamentação que não nos dá nenhum espaço. Então, a gente tem que sair de 0,01 centavo, né? Então, é um outro tema de fricção. Eu não vejo como não pensar em fricção. E aí, eu queria trazer assim um tema complementar para tudo isso. O formulário de autodeclaração por si só, ele não é só um repositório de informações, ele vai ter que ser tratado. Então, eu vou ter que pensar em screening, eu vou ter que pensar em o que que eu vou fazer com essa informação. Eu vou criar regras, eu vou criar controles, eu vou fazer estudos temáticos. Então, é todo aí um ecossistema criado dentro do formulário de autodeclaração. Então, sim, se a pergunta é friccionante? No meu ponto de vista, sim. Acho Muito. pouco provável que não seja. Sem threshold, também acho complicado. Acho que a gente poderia, pelo menos, seguir a recomendação 16 do Bacen. Quem sou eu para falar alguma coisa, né? Mas eu a gente poderia seguir a recomendação 16 do Gafi de US$ 1.000 e pensar que tudo isso gerará um outro trabalho e um trabalho muito sensível, especialmente quando a gente fala, obviamente, né, gente, pouco provável que alguém vai colocar o nome de um sancionado ali nesse formulário de autodeclaração, mas vai que, né? Vai que. Então, isso tudo tem que estar previsto dentro aí de uma implantação. Hum. Excelente Tiago, discussão. posso corroborar aqui Por sobre esse favor, ponto? à vontade. Eu tive a oportunidade de falar rapidamente com o André sobre esse ponto, e de fato, imagina você ter que solicitar informações, às vezes, para o envio de R$ 100, né? Isso não faz sentido nenhum. Então, houve aí uma conversa com o Banco Central, não uma, mas pelo menos duas conversas com ele. Existe hoje um ofício já sendo enviado e formalizado ao Banco Central, exatamente, né, para que o Banco Central considere aí vamos dizer assim, o padrão internacional, pelo menos US$ 1.000. Isso facilitaria muito a questão reduziria, né, a fricção com o cliente, e eu acho que traria mais efetividade até para o próprio Banco Central, né? Você enviar esse tipo de informação para o Banco Central de R$ 10, R$ 50, R$ 100, ele acaba se tornando um repositório de informações de algo que, na meu ponto de vista, não é muito relevante, né? Então, o Banco Central ele já recebeu esse ofício, está avaliando e vamos aguardar essa resposta aí perante ao mercado. Excelente. Obrigado pela colaboração. Quando a gente reúne todos esses elementos, exigência regulatória, custo de observância, necessidade de tecnologia, revisão de processos, impacto na experiência do usuário, fica evidente que essa discussão vai muito além do compliance. Ela também afeta estratégia, modelo de negócio e até a forma como o mercado deve se reorganizar nos próximos anos. Então, para fecharmos, no quinto bloco, eu queria olhar para esse tema em uma perspectiva mais ampla. O que muda para o setor como um todo daqui para frente? A nova regulação também traz implicações importantes para a estrutura do mercado. Estamos falando de custo de conformidade, exigências de capital, governança, auditoria, processo de listagem de ativos e decisões estratégicas sobre o próprio modelo de atuação da empresa. Ou seja, além do desafio técnico, existe também um reposicionamento estratégico em curso. E aí eu pergunto para a Andrea. Andrea, na sua visão, como o aumento do custo de observância e das exigências regulatórias tende a impactar o mercado brasileiro? E isso pode acelerar movimentos de consolidação ou aumentar barreiras, de entrada para novos entrantes? Eu penso que o custo de observância ele não pode ser uma surpresa. O custo de observância ele é real. Se a gente está falando em tecnologias de blockchain, se a gente está falando em construção de governança, se a gente está falando em capacitação de pessoas, o custo de observância ele existe. Ele não pode ser uma surpresa, ele não pode ser tratado como algo que apareceu. Então, o custo de observância ele é necessário. Um mercado regulado, ele vai demandar processos estruturados. E isso é profissionalismo. Então, eu vejo que o custo de observância, ele tem que estar na agenda regulatória. Ele é necessário, eu não vou me estender muito, até pelo adiantado da hora, mas custo de observância, ele faz parte.
de uma variável de negócio. Então, a gente tem que pensar que ele tem que estar mapeado, tem que estar no nosso plano de negócio. A gente não vai conseguir implementar todos esses controles que a gente falou aí durante todo esse tempo se a gente não pensar em custo de observância. Então, ele faz parte da construção de um mercado mais sustentável. Excelente, excelente, André, muito obrigado. E agora para o Manuel. Manuel, olhando para frente, quais você considera as principais ou os principais caminhos estratégicos para as empresas que atuam com ativos virtuais no Brasil? Buscar uma licença completa, operar com parceiros especializados ou estruturar modelos híbridos de mitigação de risco? Tiago, do meu ponto de vista, vai depender muito do modelo de negócios da empresa, né? E quais são aí os objetivos dela a longo prazo. De novo, é importante ter esse business plan bem elaborado até para tomar essa decisão com mais certeza. Mas, de qualquer maneira, independente do tipo de licença que ela venha a solicitar, vamos dizer que ela vá pela opção da licença mais completa da exchange, né? Ela tem aí perante o Banco Central a flexibilidade de fazer a contratação de players importantes para realizar ali toda uma cadeia de construção, né? Vou dar um exemplo. Se ela precisar, por exemplo, contratar um custodiante, seja aqui no Brasil ou lá no exterior, ela pode? Pode. Um provedor de liquidez, ela pode contratar aqui no Brasil ou no exterior? Pode. A questão é que se você contratar, a empresa precisa tomar algumas cautelas, observar um pouquinho, porque esse provedor aí ter aí um representante no Brasil, esse custodiante ele precisa ter garantias também num banco local, como por exemplo letras de crédito, ter algum seguro atrelado, enfim, para que promova mais liquidez e conforto para o próprio Banco Central, né? Mas de qualquer maneira, e temos também, por exemplo, a questão das contas segregadas, né? Até então as BASPs puras aí estão se utilizando de contas de registro, né? As chamadas e conhecidas como contas bolsão. O Banco Central determina que aí em algum momento essas contas sejam segregadas e dão pelo menos duas opções aí para as entidades. Eles podem tanto ir para um modelo de Bank as a Service. Você vê vários bancos e outras empresas de tecnologia já com a licença suficiente para prover esse tipo de serviço, ou fazer de fato a conexão do Pix. Então, o Banco Central já está disponibilizando aí uma grande flexibilidade. Cabe de novo fazer uma avaliação interna e aí dependendo do projeto da entidade, seguir para um modelo ou outro, mas existe sim aí muita flexibilidade com relação à contratação esses provedores de serviço, lógico, cabe aí ao compliance realizar essas validações e garantir que essa parceria seja de acordo com a regulamentação brasileira. Muito obrigado. Sinceramente, muito esclarecedora a sessão hoje. Acho que não só para mim, mas imagino também que para todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui hoje. Mas antes de encerrar, eu queria aproveitar para passar por. A gente recebeu algumas perguntas aqui no chat e a gente vai ter que eleger uma ou duas apenas em benefício do tempo. Os nossos convidados têm alguns compromissos em seguida. E então eu vou iniciar aqui por uma. é, Na opinião de vocês, e aí vocês se organizam para responder. Se der tempo, eu faço uma segunda. Na opinião de vocês, bancos e instituições financeiras já reguladas estão à frente das VASPs puras nas questões de adequação regulatória para operar com ativos virtuais? Para começar, André, Eu entendo que sim, porque ele já conhece o mundo de ativos virtuais, mas também existem as particularidades que a gente comentou aqui durante todo esse tempo, né? Então, se você falar em estrutura de programa de PLD, um banco, ele vai ter uma estrutura de programa de PLD, mas eu não sei se ele vai ser profundo no conhecimento de um monitoramento on-chain, por exemplo. Então, na verdade, eu acho que alguns pontos sim, outros pontos vai ter que chegar. Então, eu acho que no final das contas todo mundo vai ter que caminhar meio junto. boa. Vou complementar um pouquinho. Eu também concordo. As IFs ali realmente já estão à frente e eu compartilho aí de outros pontos de vista, né? Você tem todo aí o programa de governança,
estruturas vinculadas a reportes, por exemplo, do Sim. CCS, Cisbajud, né, bloqueios judiciais, isso tudo vai ser necessário e financeira, avaliação, por exemplo, na abertura de contas vinculadas ao painel do Banco Central via Protege Mais. Isso tudo que as VASPs aí possivelmente terão que se adequar já estão implementadas dentro do sistema, do ecossistema de uma instituição já aprovada e regulada pelo Banco Central, né? Obviamente, vão existir ali alguns pontos que para essas instituições financeiras serão novidade, que é a parte do mundo chain mesmo, né? De algumas adaptações. Mas para uma VASP pura, onde elas não tiveram acesso a esse programa tão robusto do Banco Central, é realmente um período de transição bem complexo, né? Imagina você ter que começar a tratar aí de áreas que serão provavelmente obrigadas a desenvolver muito em breve o programa de saque, ouvidoria, enfim. As IFs com certeza estão na frente e tem muito mais flexibilidade, inclusive nas transações para pagamentos de transferências internacionais, né? Visto que as VASPs terão ali um limite de US$ 100.000 por cliente por dia, enquanto os bancos não terão limites. Então, isso também coloca uma vantagem adicional às IEPs. Excelente, excelente. A gente já está chegando aqui no tempo que tínhamos combinado, ainda ultrapassamos alguns minutinhos. Nossos convidados eles têm compromissos importantes em seguida, então vamos encerrando por aqui. Excelente. Manuel, André, muito obrigado pela qualidade da conversa e pela generosidade em compartilhar uma visão tão prática sobre um tema que ainda gera muitas dúvidas no mercado. Acho que a nossa discussão deixou uma mensagem muito clara. A nova agenda regulatória para ativos virtuais no Brasil exige mais do que interpretação normativa. Ela exige capacidade real de implementação, integração entre governança, tecnologia e monitoramento, além de uma abordagem proporcional e efetiva para a gestão do risco. Também ficou claro que o amadurecimento desse mercado passa por troca de experiências, por coordenação institucional, discussões técnicas, como a que a gente teve aqui hoje. E em nome da Complif, queria agradecer a presença de todos vocês que acompanharam o webinar, que seguiram aqui conosco até o fim. Somos quase 50 pessoas. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado, um excelente dia e até a próxima. Obrigada. Obrigado. Obrigado, pessoal. Um abraço.